Olá, boa tarde. Daqui fala o Elias. Estou aqui para trazer mais um vídeo falando sobre um verdadeiro escolhido de Deus. Um escolhido de Deus, para todo mundo que sabe, é alguém simplesmente que Deus marcou ele para um propósito único, para uma missão destinada a ele. Simplesmente é alguém que nasceu para cumprir algo da parte de Deus. Essa pessoa simplesmente ele nasceu com um propósito único da parte de Deus e ele segue essa jornada, mas essa pessoa simplesmente, como podemos dizer, é alguém que Deus já marcou, alguém que Deus já marcou e que quer muito para uma missão, quer muito para algo único e estabelecido para ele. Simplesmente essa pessoa, ele desde a infância, ele sente isso, mesmo que não perceba, mesmo que não saiba o que se passa, mas ele já sente isso dentro dele, que tem algo maior na vida dele, um propósito maior na vida dele, ele busca isso e com o tempo começa a fazer sentido na vida dele. Existem sinais desse propósito maior. E aí, assim essa pessoa, ele nasce com um propósito, simplesmente vai apresentando sinais na vida dele, apresentando sinais desse chamado, dessa missão que ele carrega. E isso aí, isso simplesmente ouvi falar um pouco dos sinais que aparecem mais entre a adolescência e a vida adulta. Entre a adolescência e vida adulta, são esses sinais que mais aparecem simplesmente nessa missão. E são sinais que simplesmente mostram que essa pessoa está destinada a cumprir algo na parte de Deus. É como se Deus simplesmente, já que mesmo ele na missão, é como se Deus simplesmente já preparou algo especialmente para ele. Esse algo especialmente para ele é como se ele já disse, é um propósito, é uma jornada para ele cumprir. E essa jornada simplesmente é uma jornada de moldagem, ele é moldado, é preparado, simplesmente ele passa por situações, mas mesmo assim, a fé em Deus é onde Deus lhe prepara, e ele simplesmente é alguém que muitas das vezes não é sobre perfeição, ele não foi escolhido por méritos pessoais, para ganhar status, riquezas, muitas das vezes é para servir a Deus com aquele propósito, tudo o que ele vai fazer simplesmente é para a graça de Deus, é para servir a Deus, é como se fosse alguém que vou trazer algo daqui, da parte de Deus, alguém da parte de Deus, alguém que é como se fosse um representante de Deus aqui na terra, como profeta, um missionário, um artista, que Deus simplesmente escolheu, consagrou, escolheu para uma missão. Um dos primeiros sinais que aparecem entre adolescência e vida adulta e um pouquinho na infância é ser uma pessoa verdadeira, um escolhido de Deus. Muitas das vezes é uma pessoa verdadeira com aquilo que ele sente que foi chamado. Ele não consegue viver de mentiras ou de máscaras sociais para agradar pessoas. Ele não usa máscara para agradar pessoas. Simplesmente o escolhido. Sim, tipo, o escolhido muitas das vezes ele não está à busca de um status ou de aparência. Muitas das vezes ele está à busca de um propósito que está dentro dele. E isso lhe faz ser uma pessoa verdadeira, porque ele muitas das vezes ele é diferente do meio onde ele está, por ser verdadeiro com aquilo que ele busca, por ser verdadeiro com aquilo que ele sente que Deus tem algo com ele, seja simplesmente um sonho ou algo dentro dele que ele faz buscar isso, ele faz ser verdadeiro com aquilo, é um escolhido. E muitas das vezes pode incomodar algumas pessoas que preferem máscara, preferem de pessoas mais superficiais. O escolhido não é superficial, ele quer ser verdadeiro com aquilo que ele sente de verdade. E muitas das vezes isso já é propósito de Deus, alguém verdadeiro, alguém que busca Deus de verdade, ser uma pessoa verdadeira, alguém que Deus vai preparar para buscar Deus de verdade, para buscar Deus com o coração de- com a fé, com uma fé única, com uma fé verdadeira. Deus lhe prepara, porque é assim que o escolhido é feito para a sua missão. O segundo sinal que aparece também no escolhido nessa fase é o propósito com Deus. Um escolhido muitas das vezes vai buscar um propósito com Deus. Ele não, ele sente algo maior, ele sente algo maior na vida dele, algo maior na vida dele, tipo, tem algo, é como se Deus tivesse algo na vida dele, algo maior, um, uma promessa, um sonho que ele sente por dentro, aquilo ele vai buscar propósito. Ele não busca apenas só uma rotina ou para agradar pessoas, ou para viver
algo apenas passageiro. Ele tem um propósito na vida dele, algo que tem significado, algo que ele faz sentir que aquilo tem significado, aquilo tem a ver com algo que me guia, que me fortalece, e que ao mesmo tempo lhe aproxima de Deus. O propósito sempre vem para o propósito vem para moldar o escolhido. O escolhido percebe o propósito com Deus. Ele consegue sentir aquilo que Deus tem para ele de verdade. E tudo aquilo que ele passa vem com propósito na vida dele. Mesmo que ele não entenda, não saiba, mas com o tempo ele percebe que teve um propósito de Deus. Moldar e preparar ele para a sua missão, para o seu destino. O terceiro sinal que aparece na vida do escolhido é ser o diferente. Isso quer dizer que no meio onde ele está inserido, muitas das vezes o escolhido, muitas vezes sente que não pertence, ok, não se enturma, e muitas das vezes isso pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo uma benção, porque ser diferente o separa da sua missão, o separa da sua missão, ele sente que diferente, não só por ser especial, mas é porque sente que Deus tem algo para ele, que muitas das vezes ninguém entende, então ele sente-se diferente, mas ao mesmo tempo é doloroso muitas vezes, porque ele também, muitas das vezes, o escolhido busca pertencer. O escolhido busca pertencer. Não quer dizer que o escolhido foge das pessoas, não. Ele também busca pertencer, mas muitas das vezes algumas pessoas se afastam, ou ele se afasta, porque muitas das vezes ele sente que é diferente. O quarto sinal que aparece na vida do escolhido é a busca pela verdade. Simplesmente o escolhido busca uma verdade sobre Deus, sobre o propósito dele. Muitas das vezes as pessoas dizem que não vai dar certo, dizem que não vai dar certo, que não vai conseguir. Mas o escolhido busca essa verdade dentro dele, essa verdade de não desistir, de buscar sempre Deus. Muitas das vezes dizem que o escolhido, às vezes, não tem orado ou não tem acreditado, mas o escolhido busca essa verdade, ele busca a verdade de acreditar que vai chegar, vai conseguir. É a busca pela verdade, não desistir, mesmo até nas circunstâncias que parecem que difíceis, mas Deus mas o escolhido com Deus busca a verdade, ele continua buscando a verdade. É isso que faz com que o escolhido consiga superar tudo aquilo que ele estava a passar. Porque Deus guia, Deus fortalece o escolhido pela busca da verdade. O quinto sinal que acontece na vida dos escolhidos são a oposição, é a oposição. Isso é muito doloroso, ao mesmo tempo é um sinal que mostra que o escolhido tem algo grande. Muitas das vezes acontece que o escolhido incomoda certas pessoas simplesmente percebem que ele vai chegar distante, certas pessoas percebem que essa pessoa, que o escolhido muitas das vezes carrega algo de grandioso da parte de Deus, e isso atrai a diversidade, atrai conflito entre algumas pessoas não aceitam simplesmente de ver alguém vencendo, porque é diferente, porque simplesmente isso revela sombra da pessoa, falha da pessoa, que a pessoa queria ter o que é ter, também queria ser como você, também queria viver do jeito que você vive, mas a pessoa não aceita isso e atrai diversidade. E o escolhido é alguém que muitas das vezes, por ser diferente e tem essa luz dentro dele, atrai a diversidade na vida atrai a diversidade, pessoas simplesmente opõem a ele, parece que simplesmente conspiram, conspiram com. Sim, essa diversidade que o escolhido enfrenta, hum, muitas das vezes essa diversidade não é sobre destruir o escolhido, não é sobre apagar o escolhido, porque eles vão tentar, mas não conseguem destruir a luz do escolhido, porque Deus protege. E essa diversidade também não é porque o escolhido é especial, o escolhido muitas das vezes ele começa a perceber que não é porque ele ser especial é que ele é perseguido, mas muitas das vezes ele entende que isso lhe atrai mais para Deus, faz mais buscar Deus. Ao mesmo tempo, o escolhido ele sabe que tudo isso tem, tem guiado ele para a sua jornada naquilo que Deus tem para ele, na sua promessa. Isso guia ele, se fortalece ele. Simplesmente essas pessoas, com o tempo, Deus vai retirando, ou Deus vai afastando, porque o ele precisa continuar sua missão na paz, na salvação e no livramento. Porque o escolhido busca sempre a vida de oração para a diversidade. E a diversidade também, muitas das vezes, é um sinal de que você tem algo maior e que você, em vez de você se sentir melhor que os outros, é mais para você buscar em Deus, na fé em Deus e confiar naquilo que Deus tem para você.
O sexto sinal da vida do escolhido é ser uma boa pessoa. Um escolhido de Deus, muitas das vezes, ele passou por muitas situações e circunstâncias, mas mesmo assim continua a ser uma boa pessoa com os outros. Ele é uma pessoa que simplesmente ele perdoa tudo que passou, tudo que ele enfrentou, seja pessoas que ele se encontrou com circunstâncias que lhe fizeram o mal, e mesmo assim ele continua a ser uma boa pessoa. Ele é alguém que passou por muita coisa na vida, e mesmo assim decidiu seguir a luz de Deus, seguir a luz de Deus, continua a ser uma boa pessoa. O escudo ele não vem perfeito, ele não vem perfeito, mas aquele lado da bondade está dentro dele. O lado da bondade está dentro dele, algo que ele sente que é assim que tem que ser com as pessoas, a bondade, ser uma boa pessoa com os outros. Não quer dizer que ele se afasta dos outros, é que ele é mau, ele não é mau. Ele apenas é maldade, é preparado. O escolhido simplesmente continua a ser uma boa pessoa, porque esse lado do Espírito Santo, da bondade, está dentro dele. Não é que ele vai ser uma pessoa perfeita, ele não é perfeito, assim, uma pessoa totalmente boa, que não comete erros, não. Mas é alguém que simplesmente, dentro dele, no fundo, a palavra de Deus mostra, guia ele para ser o bem, guia ele para ser do bem, simplesmente ele reconhece o erro e mesmo assim continua a ser uma boa pessoa. Ele continua a ser uma boa pessoa com os outros. E isso que faz, isso também que ele aproxima de Deus, ser uma boa pessoa. Não é sobre mostrar que ele é bom para todo mundo, não. Ele perdoa, ele se afasta, mas ele sempre continua do bem. Ele não deseja, ele não procura o mal, porque Deus coloca ele esse lado da sensibilidade, de sentir o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então isso lhe faz ser uma boa pessoa junto com os outros, perdoar mais, buscar mais a fé. E o outro sinal que aparece, o sétimo sinal que aparece na vida do escolhido são dons e talentos únicos. Simplesmente um escolhido, ele não é perfeito, mas ele simplesmente Deus concede dons, talentos, seja espirituais e aqueles mais naturais, talentos, seja artísticos, proféticos, e mesmo aí são dons, né, que vêm de Deus, não são simplesmente algo que ele aprendeu na escola, algo que ele adquiriu, mas vem de Deus, são talentos que surgem na vida dele, despertam dentro dele para uma criatividade, para algo único do escolhido. Esses dons não servem como uma forma de Deus, Deus usar aquilo para trazer a sua palavra, aquilo que ele tem na missão do escolhido, aquilo que o escolhido veio para deixar para as pessoas, para a geração que ele está, para o tempo que ele está. Ele veio deixar aquela mensagem, esse dom, com esse talento, com esse dom, com esse talento criativo que ele tem. Muitas das vezes o escolhido nasce com isso, ele desenvolve isso na presença de Deus, na fé em Deus. Esses dons e talentos não significam que o escolhido é perfeito. Esses dons e esses talentos não significam que ele é perfeito ou que ele simplesmente é o melhor, não. Muitas das vezes Deus prepara para a sua mensagem, para ele seguir a sua missão, para ele seguir a sua missão com esses dons, com esses talentos. Essa missão aqui é sempre para servir a Deus. Com esse dom que ele tem para servir a Deus, ele é preparado por Deus. Ele é preparado por Deus. Ele é preparado por Deus para essa missão. Outro sinal que acontece na vida dos escolhidos também é que algumas pessoas normalmente se afastam do escolhido, começam a se afastar do escolhido. Algumas pessoas simplesmente não gostam do escolhido. Não é que se oponham. Alguns até podem se opor e ir contra, mas alguns preferem se afastar, porque essa luz muitas vezes incomoda, que faz com que alguns simplesmente não gostam de estar perto do escolhido, não gostam de estar nem perto. Simplesmente quando o escolhido chega no ambiente, a pessoa se afasta, ou a pessoa se retira. A pessoa não quer se opor, mas a pessoa se afasta apenas. Essa porque a luz do escolhido simplesmente tem incomodado as trevas daquela pessoa, incomoda. E a pessoa decide se afastar da vida do escolhido, decide se afastar. E isso é um dos sinais que mostra que o escolhido tem um propósito maior na vida dele, tem que orar muito, apenas tem que orar muito, orar e confiar em Deus e fortalecer muito a sua fé em Cristo e no Espírito Santo. Buscar sempre a fé em Cristo e no Espírito Santo e apenas ler a Bíblia, porque algumas pessoas simplesmente se afastam de você, porque muitas das vezes não te entendem, algumas pessoas não te entendem por você ser diferente, por você por você estar numa frequência diferente, numa sintonia espiritual diferente.
Você muitas das vezes, o escolhido, quando está a ser mudado, preparado, ele muitas das vezes fica mais conectado com Deus. E algumas pessoas podem se afastar disso, simplesmente por causa do brilho, por causa do brilho do escolhido. Isso é porque algumas pessoas não entendem isso, ou acham que o escolhido é estranho, diferente, exagerado, mas o escolhido não é isso. O escolhido é muito mais que alguém que muitas das vezes está num caminho diferente, numa vibe diferente, e isso faz com que muitos não entendem e se afastem do escolhido. Muitos não entendem e se afastem do escolhido. E o fato de não te gostar, o escolhido tem que orar muito, tem que buscar mais a fé em Deus, na leitura da Bíblia, buscar mais a fé. Porque assim, o fato de não te gostarem mostra que você tem um propósito na tua vida. Não é que essas pessoas se afastam de você, que você tem algo de errado. Não quer dizer que você escolheu tem algo de errado. Muitas das vezes você tem que orar muito e buscar sempre aquele propósito com Deus, antes do propósito, seja com dom ou com as coisas mais que você quer fazer, os teus sonhos. Primeiro eu buscar Deus, a presença de Deus. É isso que vai te guiar, a fé em Deus. O Espírito Santo, sempre, peça sempre o Espírito Santo, a orientação de Deus. Porque as pessoas que não te gostam, que simplesmente não te gostam, ou que mostram não te gostar, simplesmente você não pode, tipo, achar que tem algo de errado com você, ou mesmo até algo de errado com eles. Você simplesmente busca Deus, siga mais o caminho de Deus, aquele que Deus tem para você, porque isso é um sinal que mostra que tem que mostrar mais, que tem que buscar mais propósito naquilo que você tem, okay? Na tua missão, aquilo que você sente como missão. E Deus simplesmente que marcou você, Deus que escolheu você, simplesmente Ele vai guiar você, vai fortalecer você em todas as circunstâncias. E simplesmente não é sobre as pessoas que não te gostam, é sobre você buscar propósito naquilo que te fará chegar na tua missão. E o último sinal que simplesmente que o escolhido pode apresentar, eu vou falar nesse vídeo, simplesmente é a fé. Um escolhido muitas das vezes ele vai passar por circunstâncias, mas a fé em Deus, a fé é que ele faz chegar, e essa fé ele aproxima de Deus, e o de Deus simplesmente mostra que quando o escolhido tem a fé, por mais que a situação é algo que ele não entenda, não compreenda no início, mas Deus sempre faz aquilo que é justo. Deus sempre cumpre a promessa por causa da fé do escolhido. O escolhido tem uma fé, tem algo no fundo que diz que não tem algo que diz que no fundo para persistir, para persistir, e essa fé ele consegue chegar aonde ele quer chegar. É a graça de Deus na vida dele, não é pela força dele, não é pela força dele, não é pela coragem, mas é pela graça de Deus, a fé que Deus fortaleceu, a fé que Deus guiou. Deus está sempre com o escolhido, e por isso que o escolhido sempre mantém essa fé em cada situação. O escolhido mantém essa fé. É isso que faz o escolhido buscar Deus, mesmo não sendo perfeito, errando, caindo, mas o escolhido sempre com aquela fé em Deus. Deus consegue erguer ele, perdoar ele, levantar ele, guiar sempre, em cada situação, em cada adversário. O escolhido sempre enfrenta isso e consegue superar, consegue chegar numa outra fase com Deus, nessa fase de abundância, de luz, de mais avanço. Porque o escolhido não busca apenas algo assim vão, mas o escolhido busca um propósito, esse propósito, algo com significado, algo que simplesmente busca, que traz a luz na vida das pessoas, algo que mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus na vida dessa pessoa, a graça do Senhor. E isso faz com que o escolhido desenvolva uma fé. Isso faz com que o escolhido desenvolva uma fé única na sua missão, em nome de Jesus Cristo. Yeah.